Voltando-se aqui, João viu tronos e que nos deu o poder de julgar sobre essas coisas. Isso é um mistério muito grande, é uma coisa tremenda, né? Que vai acontecer conosco. Como diz Betão, é mistério, né, Betão? É mistério. Então, é um mistério muito grande. Deus nos dará o poder de julgar. É por isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Por isso nós passamos, e às vezes sofremos tanta injustiça no mundo, para aprender a injustiça, conhecer na pele o que é injustiça e o que é justiça, e vamos julgar com justiça. Vamos governar as nações, como disse o Senhor aqui, né, com cetro de ferro, ou seja, com poder e autoridade muito forte, né? Então isso será dado a nós, de julgar os tronos que João viu. Continuando ainda no versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, olha: e vi as almas perdão, daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, veja, João aqui viu as almas daqueles que tinham sido degolados na tribulação por causa de Cristo. Ok? O que aconteceu com eles? Ressuscitaram. Ok? Nós vimos na aula passada que nós não ressuscitamos aqui. Nós ressuscitamos antes. A ressurreição é um período, é um único evento em partes separadas. Né? Tessalonicenses diz isso: nós não precederemos os mortos. Ok? Mas ao soar da trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, e encontraremos com Ele nas nuvens, e estaremos com Ele para sempre. Então, veja, os mortos em Cristo é a igreja, ok? Aqueles que estão em Cristo é a igreja. Nós todos estamos em Cristo, porque somos cristãos, somos igreja. Todos os que morreram em Cristo, está lá na cova, está onde for, está a cinza, não sei aonde, foi comido por um bicho, ele é arrebatado, ele sobe para o céu com um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. Seu corpo é transformado. Ok? Isso somos nós, subimos. No final da tribulação, ressuscita todos aqueles que foram mortos na tribulação. Porque as almas, nós estamos lá no céu com o corpo, e lá chega só a alma deles, não o corpo. Eles só ressuscitam aqui no final. E Israel, quando ressuscita, porque Israel foi salvo pela graça de Deus e Jesus Cristo, mas eles não eram igreja ainda. Ressuscitam aqui nesse momento. Veja lá no livro de Daniel. Daniel 12. Tá dando para entender aí, gente? Mais ou menos, né? Essa ressurreição vai ser... Em que momento você falou isso? Oi? Essa ressurreição aí? A ressurreição é o seguinte. A ressurreição é um evento só, mas ela tem, assim como a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo, ele vem primeiro nos ares e depois em Jerusalém, ok? Lá no Monte das Oliveiras, ele põe os pés. Então essa ressurreição e o arrebatamento. No arrebatamento, os corpos dos que estão mortos ressuscitam. E o nosso corpo é transformado. Uma piscar de olho. Isso é a ressurreição. Começou a ressurreição aí. Então, a ressurreição é que eu vou falar daqui a pouquinho. Capítulo 12. De Daniel? Versículo 2. 12. Olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento,
E os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então veja, isso aqui o arcanjo está falando para Daniel, está falando para o povo dele, para Israel. Muitos dos que dormem no pó ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Você vê que aqui diz o seguinte, no versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse: mas os outros mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos se completassem. Esses são os que vão ressuscitar para a morte eterna, só no final dos 1000 anos. No julgamento. No julgamento final. Então, para não ficar claro para nós. Esses aí são os que morreram depois do arrebatamento, no caso, na grande tribulação. Sem Cristo. Sem Cristo. Né? Esses são os que morreram, os ímpios. Né? Não, e os que morreram antes também não ressuscitaram. De Israel, ainda. ressuscita só aqui no final. Ok? Quando fala que da vinda que os mortos ressuscitaram primeiro, foi o que você falou, é o que é a igreja. A igreja. Que Os outros, não. Morreu, salvo. É. Agora os outros, em nenhum momento eles ressuscitam até que seja esse momento Esse aqui, momento aqui. que passa o milênio, que vai e entra no trono branco, que é o Exato. julgamento final. Exato. Assim, ó, para ficar simples para nós, ó, a ressurreição é um evento, mas tem essa aqui, ó, a ressurreição. Primeiro, Cristo, que é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou, ok? Depois, os que morreram em Cristo, que estavam mortos, ressuscitam. Nós, ao mesmo tempo, somos Quem tá transformados, os que estiver vivo. Né? Se nós estiver morto, nós também Arrebatado. ressuscitamos. Né? Os que estiverem vivos são arrebatados. Aqui, aqui no final da tribulação, ressuscita quem? Os que foram mortos na tribulação, Israel. Os santos de Israel, todos. Ressuscitam aqui. E no final do milênio, os ímpios, para a morte eterna. Mas é a questão de Israel, que aí tem os que hoje já são igreja. Hoje já são igreja. Então eles já ressuscitaram primeiro. Eles também ressuscitaram Primeiro. na Junto com a primeira. igreja. Na primeira ressurreição, vão para a igreja. Então o que acontece? Mesmo sendo judeu, Judeu, mesmo é. sendo o povo escolhido, mas ele está na categoria que De ele igreja. reconheceu Cristo como Salvador. O que Paulo diz é assim, que agora já não existe mais um muro de separação entre judeus e gentios. Né? Quando um judeu se converte a Cristo, ele se torna igreja como nós. Porque essa igreja é muito melhor. Nem Pedro era judeu, né? Paulo era judeu. Todos os judeus que se convertem. Jesus O judeu se era converte judeu. hoje, ele se torna igreja igual nós, ele vai conosco, é juntamente conosco. Agora os santos, só depois. Né? Só lá no final. Ok? Então, esse é o plano da ressurreição. Cristo, a igreja, os que morrem na tribulação, Israel. A ressurreição é um evento só, mas com suas partes, ok? Então aqui você veja, todas as almas dos que morreram ressuscitam. Né? E aí ele diz aqui o seguinte, que entraram para reinar com Cristo os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, essa ressurreição, esses 4 tipos de ressurreição aqui que nós vimos, é a primeira. Sobre ela não tem poder a morte, né? Aí diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ok? Então você vê, porque a igreja é a noiva, ela ressuscita primeiro para o casamento com Cristo, para voltar para reinar com Cristo. Depois os santos da tribulação e depois Israel. Primeiro Cristo, igreja, os mortos em Cristo, a igreja no geral, os santos da tribulação e Israel. Ok? Então, vamos abrir o texto para nós lermos melhor lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Só para a gente relembrar. Capítulo 4. Já tem um minutinho. 4. Versículo 13. Olha só.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Você vê que Paulo não fala dos que morreram, porque morte aqui é inferno, né? Dos que dormem. Nós não morremos, nós dormimos com Cristo. O corpo dorme e nós vamos com ele, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então se dará assim, né? Vai ser muito rápido, um abrir e piscar de olhos. Sobe da sepultura, nós já somos arrebatados depois junto com eles. No mesmo dia, mesma hora, mesmo segundo, ok? E vou deixar uma palavrinha sobre ressurreição na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Versículo 20. Capítulo 15, vamos começar do versículo 1, né? A gente fala da primícia dos que dormem. Olha só o que Paulo fala, né? Como é que esse negócio de ressurreição, né? Ressuscitou, meu corpo vai voltar, o corpo vai voltar. Não esse corpo que nós temos agora, né? Paulo vai dizer isso aqui. Esse corpo que morre, que envelhece, que perde os cabelos, né? Esse corpo, graças a Deus, não vai ser assim, né? Olha só. Versículo 1 do capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Você veja, aqui é a ressurreição de Cristo, o primeiro dos que morreram, né? Eu vejo que ele apareceu ali, primeiro apareceu para Pedro, né, Cefas, e depois pelos 12. Jesus foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, vivo, né? Chegou, apareceu ali e todo mundo viu. Tomé não acreditou e falou: põe a mão aqui para você ver, sou eu mesmo. Não é um espírito não, ó. Espírito não come, comeu junto com eles, né? Então é a prova de que ele ressuscitou, é a prova viva e testemunha ocular. Testemunha ocular vale mais do que qualquer prova científica, porque a prova científica tem suas por exemplo, se aconteceu um crime, pode ser analisado cientificamente pela balística. O pessoal da balística vai lá e fala que posição que veio a bala, de onde veio. Pode ser analisado pela vida do camarada, pelas suas conexões e tal. Mas se tiver uma testemunha que viu como foi e viu quem foi, essa testemunha vale mais do que qualquer outra prova científica. Aqui foi mais de 500 pessoas de uma vez só que viu Cristo ressuscitado. Então é a prova de que ele vive mesmo, está vivo. Alfredo, quando Cristo ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado. Uhum. E seria o corpo glorificado da mesma forma que nós teremos quando sermos arrebatados, né? Exato. E quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, não conheceu, ele estava com fisionomia diferente, será? Ou ele estava com aquele corpo aparente humano, mas um corpo incorruptível, um corpo indestrutível?
Ou seria um corpo diferente? As escrituras dizem assim, que os discípulos estavam tão atônitos com a morte de Cristo que não reconheceram ele. Fizeram aquele negócio quando a pessoa morreu, você fala, nunca mais vou ver, o cara pode estar falando com você, você não reconhece. Não, é o outro, porque... E já estava a cair da tarde também, né? Estavam andando, não tinha luz, meio escuro, né? Fica em hipnose. Jesus se aproxima deles e fala, é mais um estrangeiro aí. Nem pararam para olhar direito, né? Sentaram na mesa para comer com Cristo, né? Claro, sentaram na mesa já é tarde, falam, fica porque já se faz tarde. Não tinha luz igual aqui, né? Acenderam uma vela, né? E está Jesus ali. De repente Jesus parte o pão. Eles olharam, o olho abriu. Falou, era ele, né? Então, quer dizer, não reconheceram ele, porque eles estavam meio atônitos, porque por causa da morte, que eles esperavam que ele ia ser, que ele quer tomar o Império de Roma e tal, e tudo, né? Eles estavam muito tristes, e já era o cair da tarde, várias circunstâncias fez com que eles não reconhecessem a Cristo. Tristeza muito grande no coração. Mas seria ele um corpo semelhante e a fisionomia Igual. igual. Alguns teóricos dizem o seguinte, Cristo morre aos 33 anos. Provavelmente até Santo Agostinho que fala isso, que provavelmente é a nossa idade eterna. Ou seja, se você tem 60, você vai voltar aos 33. Sabe que maravilha? Se a idade tem mais cigareta. A idade que você está, né? Mais bonita. Mais bonita, né? Se você é uma criança, você chega aos 33, né? Se você é um bebê que morreu, você vai estar aos 33. Isso é o que dizem os teóricos, né? E que é algo muito provável, né? Por que Cristo iria morrer aos 33, né? Talvez seja a idade da eternidade, a idade que nós teremos, né? Na eternidade. É uma maravilha, né? Com cabelo, né? Que maravilha, é uma bênção, né? Então, veja só, continuando, só para nós terminarmos a respeito da ressurreição, diz assim, versículo 10. Não, vamos lá para o versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha o que Paulo diz. Se Jesus não ressuscitou, é vã nós estarmos aqui pregando, é vã a nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Diz, a pessoa que morre hoje, que é igreja, está perdido. Para que ele gastou toda a vida dela servindo a Cristo? Não é? Entendi. Se não for verdade. Se não for verdade, né? Se não for verdade que Cristo ressuscitou, nós estamos tudo perdidos. Né? Não é verdade que Cristo ressuscitou, por isso nós estamos salvos, né? Por isso que nós temos essa esperança, essa fé, porque verdadeiramente Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar junto com Ele. Né? Olha aqui. Vamos lá para o versículo 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Olha só. Cristo, as primícias. Primeiro ele ressuscitou, ok? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Quando tiver entregado o reino ao Pai. Quando houver destruído todo domínio, principado e potestade. Vamos lá para o versículo 35. Mas alguém dirá, eu sei que essa pergunta está na cabeça de muita gente, mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos? Não é? E com que corpo virão? Que corpo que será que vai vir? Qual será o meu corpo? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves e a outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres,
mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere de glória uma da outra. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo de corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ainda fala corpo natural. É, né? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Então veja só, o que Paulo quer dizer com tudo isso aqui que nós vimos? Quando nós plantamos uma semente de trigo ou de milho, ou seja o que for, você não planta a espiga do milho, nem o pé do milho, você planta a semente, não é? E Deus que dá o crescimento do milho para ele virar aquela planta bonita, ou do trigo, o formato. Assim o nosso corpo aqui, esse corpo que nós temos, ele é uma semente. Quando nós sepultamos a pessoa na terra, é como se nós estivéssemos plantando ela, para no dia da ressurreição ela ressuscitar com um corpo glorioso. Então imagina, como vai ser o nosso corpo maravilhoso. Se o milho é um grãozinho pequeno e nasce aquele pé bonito, imagine o nosso corpo, assim meio acabadinho, plantado, como é que ele não vai sair? Ele vai sair um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, um corpo de glória, que não morre mais, que não fica velho, que não perde cabelo, que não acontece nada disso, né? Será um corpo de glória, sem defeito, sem fraqueza. Esse é o corpo que vai ressuscitar, o nosso corpo nós teremos na vinda de Cristo. Essa é a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa ressurreição, né? Então, tem um amigo meu que disse que tinha uma propaganda de uma funerária lá onde morava, no Paraná, que dizia assim, acho que é funerária, não sei das quantas lá, funerária de Santo Antônio, não sei, há 30 anos plantando o homem na terra, né? E é verdade, está plantando mesmo, não é mentira não, é verdade. Eu sabia disso. Está plantando o homem na terra, quer dizer, nós somos plantados ali, para ressuscitar com Cristo, ok? Não passou um pouquinho, mas a semana que vem a gente continua aqui. Não deu tempo de terminar o capítulo 20 de Apocalipse, porque é um assunto bem longo, ok? Amém? Vamos orar então.